Olá pessoal, que Deus abençoe sua vida de forma sobrenatural hoje. Hoje eu vou falar sobre oração e o título da mensagem é: a oração não é uma arma de guerra, ela é a guerra. Alguns acreditam que a oração é uma arma de guerra espiritual, né? Mas o que nós não observamos na palavra é que a oração é a própria guerra. Quando oramos, estamos em guerra, onde a palavra é a nossa espada. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é carnal, não é aqui. É em oração, é no mundo espiritual. Por isso vistam toda a armadura de Deus, aqui o versículo 13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vejam que toda a armadura aqui, ela fala do vestido, da couraça, né, do calçado, do escudo da fé, do capacete da salvação, a espada do Espírito, mas não fala que a oração é um desses componentes da armadura. Ele fala: orem no Espírito. Espírito com E maiúscula se refere ao Espírito Santo. Em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Certo? Então, aqui no versículo 16, fala do escudo da fé, pois ela nos protege das armas do inferno. Não é aqui que diz no versículo 16, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. As setas inflamadas do maligno é a arma dele. E a fé é o nosso escudo. A fé é o que nos protege dos ataques do inferno. Certo? E é por isso que uma estratégia de Satanás é minar a sua fé. É colocar dúvida na sua mente. E muitas vezes ele usa a própria palavra de Deus para colocar dúvida na sua mente. Pois sem fé você fica vulnerável aos ataques dele, e ele sabe disso. Por isso que é muito importante a fé, inclusive ele, quando você está orando, você está em guerra, é importante você estar orando com fé. E uma forma de ter fé é a palavra de Deus. Temos que ler e meditar todos os dias na palavra, fortalecendo assim o nosso escudo. Vamos ler lá em Romanos 10, versículo 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Tem outras versões que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você medita, você lê na Bíblia, pede revelação do Espírito Santo que está dentro de você, você medita, você estuda, você ouve algum estudo, você ouve pregações, ali você está fortalecendo o seu escudo, você está fortalecendo a sua fé, porque ela é fortalecida à medida que você ouve a palavra, medita nela. Então, na hora da guerra, que é a oração, precisamos dizer através da nossa boca a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, além dela fortalecer o nosso escudo, que é importante, fortalecer a nossa fé, ela também é a espada, é ela que vai contra-atacar Satanás. É a palavra de Deus ali na hora que você está em oração, não é simplesmente a oração. Veja, muitas vezes não é simplesmente orar, mas é como você está orando, certo? Lá em Mateus capítulo 4, versículos 3 ao 10, diz assim: O tentador aproximou-se dele e disse:
Se és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus respondeu? Está escrito. Vou repetir. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Beleza. O diabo não tinha citado a palavra ainda. Mas agora ele usa a própria palavra. Ele cita a própria palavra para tentar convencer Jesus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aqui Satanás cita o Salmo 91. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e coloca lá e acha que isso tem algum poder. Não tem poder nenhum. O livro em si não tem poder nenhum. O que tem poder é a palavra de Deus revelada dentro do seu coração, que fortalece a sua fé, e quando você põe ela para fora, através de palavras ou através de atos ou atitudes de fé, de obras de fé, isso causa um efeito. Mas o livro, a Bíblia em si, você tem uma Bíblia, não vai mudar nada na sua vida. Você abrir no Salmo 91, não vai mudar nada na sua vida. Inclusive, Satanás Salmo 91 de cor e você não sabe. E ele disse mais, ele disse assim, ó, e Jesus respondeu, também está escrito. Também está escrito, porque Jesus conhecia a palavra, ele rebateu Satanás. E Satanás muitas vezes usa a própria palavra para nos enganar, para minar a nossa fé. E aí você tem que estar firme na palavra, você tem que estudar e meditar para você não ser enganado pelo próprio diabo ou por pessoas que o diabo coloca para te enganar. Certo? E ele disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois ele disse, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus disse o quê? Retira-te, Satanás. Sai, Satanás, vai embora, eu te expulso. Pois está o quê? Escrito. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Todas essas frases aqui que Jesus disse, que ele disse que está escrito, já estava na palavra de Deus, que é o Antigo Testamento, que é o que a gente tem hoje, que é o Antigo Testamento. É importante, queridos, decorar versículos. Se você não consegue decorar versículos, ore com a Bíblia aberta, se possível, lendo a palavra, lendo aquilo que Deus colocou ali no seu coração para você naquele momento, para lutar contra aquele determinado problema. Sabe, se você está orando pela tua família, você diz, a palavra diz, tu e a tua casa será salvo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São versículos bíblicos que reforçam a vontade de Deus e que você pode estar usando. Outros versículos que você pode estar usando também, já deixa a sua Bíblia aberta. Mateus 16:18, que diz assim, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Hades é inferno em algumas traduções, tá? E também tem o versículo de Lucas 10, capítulo 10, versículo 18 ao 20, que diz, ele respondeu, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, querido, querida, você tem autoridade, você tem poder sobre o poder do inimigo e nada te fará dano. Quem garantiu isso e te deu esse poder foi Jesus. É Jesus que diz essas palavras. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, enche o seu coração nesse dia. Espero que eu tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.